Colossenses capítulo 2, o nosso irmão Carlos Simões. Tudo bem, irmão Carlos Simões? Tudo bem, tem que estar. Sabe que uma das atividades mais Deus. importantes na igreja é ler a Bíblia? E eu li uma coisa interessante ultimamente sobre a importância de nós lermos a Bíblia em público. Ela deve ser muitas vezes lida. É muito importante. E por isso, vamos a isso. Força. Diz assim a palavra do Senhor: quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e por quantos não me viram em pessoa. Combato para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor, e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isto para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, pois ainda que se esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele, arraigados, edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E recebeste a plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também foste circuncidados com a circuncisão não feita por mãos no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgistes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós, outros que estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos, havendo arriscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando-o na cruz, e, tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias da festa, ou de lua nova, ou de sábados. Estas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Ninguém vos prive do prémio, afetando humildade ou culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não se mantendo unida à cabeça, da qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Se estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos sujeitais ainda a ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas estas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso, porque são baseadas em preceitos e ensinamentos dos homens. Têm, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não têm valor algum contra a satisfação da carne. Amém. Obrigado. Não vai embora ainda. Eu queria apenas dizer que no estudo bíblico passado, eu disse, se não estou em erro, que o nosso irmão Alberto estaria já cá hoje, mas não. Ele só chega na madrugada desta noite e, portanto, de hoje a 8 dias vamos ter o irmão Alberto aqui connosco, ao vivo, para nós. Aqueles que nos seguem na internet não vão poder ver ao vivo, mas mais uma razão para se deslocarem até cá para ouvirem ao vivo. E então, um grande abraço para aqueles que nos acompanham, quer desde Londres até o Brasil, passando por África, em Angola especialmente. Um abraço para todos os nossos irmãos e que estão nas nossas orações e nos nossos corações. Eu pedi ao Carlos para ficar aqui mais um bocadinho para o seguinte: nós estamos a estudar a carta aos Colossenses no capítulo 2. E como eu disse há pouco, a leitura da Bíblia é muito importante e nós já fizemos agora esta leitura preciosa deste capítulo. Sabem que o facto de a gente ler este capítulo tantas vezes, vamos chegar a uma certa altura, sem nos apercebermos, ele vai ficar familiarizado na nossa mente. Vamos absorvendo o capítulo. Mas eu pedi ao Carlos para estar aqui e se quiser dizer alguma coisa sobre a passagem que estamos a estudar, está à vontade. Mas eu pedi ao Carlos para ficar aqui por uma razão muito simples. Uma das razões porque é importante nós reunirmos-nos
há muitas razões por que nos devemos reunir. Em primeiro lugar, devemos reunir porque Deus quer. A gente aprende na Bíblia que os crentes reunirem-se é da vontade de Deus. Aliás, o Senhor Jesus Cristo é pastor. Posso já ver algum pastor sem ovelhas? Eu nunca vi. E depois é assim, há várias razões por que nós nos devemos reunir. E uma das razões é para nos encorajarmos e ajudarmos uns aos outros. E eu pedi para o Carlos ficar aqui para lhe pedir para contar o seguinte, que isto para si é muito importante. E pode ser muito importante para os que estão aqui. Sabem que o Carlos tinha pais crentes. E tem a mãe que ainda é crente, o pai já partiu para a glória. E ele era um miúdo, que não sei com que idade ele pode dizer isso, e foi por aí fora e tal. E os pais eram crentes e falavam-lhe muitas vezes de Cristo, da salvação em Cristo, de vir à igreja, etc e tal. Mas o Carlos é que vai contar a história, porque o Carlos, até que o Carlos caiu nele. E conte lá isso, porque alguns não sabem. Não, eu de facto estive longe do Senhor 20 anos. E aquilo que eu acho é que o tempo que nós estamos longe, depois é muito complicado a recuperar. Deixa muitas marcas. A ideia que eu tenho é que quando nós experimentamos o pecado, quanto mais nós nos entranhamos no pecado, mais difícil é sairmos de lá. É muito complicado. Nunca me droguei, nunca tive esses problemas, mas outros, aquela vida noturna que o pessoal gosta de experimentar, eu experimentei. É assim, nasci num lar cristão. O meu pai, em determinada altura, quase que me obrigava a ir à igreja, e eu, numa manifestação de força, mesmo que não tivesse nada combinado, dizia: ó pai, eu já tenho umas coisas combinadas, hoje não dá. E uma coisa é certa, eu deixei de ter prazer nas coisas do Senhor. À medida que a gente se afasta, eu tinha lá a Bíblia à cabeceira da minha cama, mas aquilo ganhava pó. Eu não abria sequer. Eu não me esquecia do Senhor, Mas eu penso que se eu tivesse partido naquela altura, eu tinha partido perdido. Porque, de facto, eu penso que naquela altura eu estive perdido. Porque eu não tinha prazer nas coisas do Senhor, eu não tinha prazer em ir à casa do Senhor. Eu penso que nem orava ao Senhor sequer. Eu não tinha... eu vivia apartado das coisas do Senhor completamente. Mas é assim, a gente prova. É como quando a gente prova uma coisa boa. A gente prova uma coisa boa e o gosto fica cá. E à medida que a gente vai tomando o paladar a outras coisas, a gente vê, realmente este vazio, isto não se preenche com isto. A vida do mundo não preenche este vazio. Há aqui qualquer coisa, que... mas espera aí, que eu sabia onde é que estava o caminho. Há muita gente que anda perdida e desconhece. Eu menos desculpa tinha porque eu sabia qual era o caminho. Saí dos caminhos do Senhor por volta dos 16. Só voltei aos 37. Foram 21 anos. À Igreja da Amora. Foi a Igreja da Amora. Depois, houve uma altura que voltei à Igreja da Amora e já os irmãos lá não se reuniam. Então, depois... Só um pequeno esclarecimento, a igreja que ele está a dizer da Amora é a igreja em Quinta do Conde. Só que nós, antes de nos reunirmos aqui, reunimos em Amora. Sim, na Amora. E ele apareceu lá umas vezes e tal. E depois já lá não estava. Depois a gente foi quando a gente mudou para cá e um dia ele vai lá e não estava lá ninguém. Sim, mas depois encontrei uma moça que já tem vindo cá, raramente, agora, e ela disse-me que os irmãos se reuniam na Quinta do Conde. Não, os irmãos agora já não se reúnem aqui, reúnem-se na Quinta do Conde. E eu depois já não me lembro, assim como é que aconteceu. Sei que depois encontrei os irmãos outra vez. Não na casa do irmão Manuel Gomes, que eu passei essa fase, mas quando encontrei os irmãos foi já na igreja que nós tínhamos lá embaixo. O que eu vos posso dizer é que o pecado não compensa. É uma falsa alegria. Eu uma vez até escrevi qualquer coisa sobre isso. E eu quando olho para aquelas pessoas que fingem ser felizes,
As pessoas fingem ser felizes. Riem-se, faz de conta que corre tudo bem, que a vida faz sentido. Mas quando estão sozinhos, quando estão na noite e o pessoal anda a dançar e anda ali assim a curtir, como o pessoal diz, que maravilha, isto é que é fixe. Pois é, mas quando o pessoal volta para casa e fica sozinho, e a gente diz assim, realmente isto não é vida. Realmente isto não faz sentido. E então lá está, a gente volta outra vez, fazemos um reset às nossas vidas. Voltamos atrás e dizemos assim, realmente, eu que sei a verdade, eu que tenho conhecimento onde está a verdade, que é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e que nada faz sentido sem Ele, eu ando aqui a perder tempo, isto nada faz sentido, E então, a partir dos 37 anos, graças ao Senhor, mas digo uma coisa, e estou convicto disso, que se eu não tivesse feito este interregno de 21 anos, que eu não era o crente que sou hoje. Agora, isso é uma aproximação, porque é assim, quer a gente queira, quer não, quando nós andamos a vaguear no pecado, a gente não recupera este tempo. Este tempo é irrecuperável. Nada faz... Posso ler aquela poesia que eu escrevi uma vez? Nada faz sentido. É muito complicado. E o que vos tenho a dizer é que o pecado não compensa. Deixa umas marcas tão profundas na gente, Nada faz sentido sem a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Eu o que vos tenho a dizer é que só somos felizes se nos agarrarmos à pessoa do Senhor Jesus. Só assim é que as coisas fazem sentido. Felicidade sem Jesus não existe, vocês convençam-se disso. A alegria é só na altura. Eu, como passei por isto e vi o pessoal a passar por isto, uma vez escrevi assim: correndo para Jesus. Às vezes tu te distrais e por momentos como pareces contente, como tu ficas feliz, sorrindo para toda a gente, mas de repente logo ficas sozinho, ficas tão triste, que fizeste tudo de tanta alegria, já não existe. Mas olha, repara bem, tu não estás sozinho. Está alguém que te ama tanto à beira do teu caminho, mas tu não o vês com essa tua ansiedade. Tu ignoraste sempre desde a tua mocidade, mas ansioso por ti espera. Faz por ele hoje a tua decisão. Para ele não conta quem és, o que és, tu terás o seu perdão. Ele tirará teus medos, de densas trevas fará a radiosa luz. Ele está de ti tão perto. O seu nome é Jesus. Toca em Jesus com verdade. Só Jesus dará resposta aos teus medos e essa tua ansiedade. Uma coisa eu vos garanto: felicidade sem Jesus não existe. A mocidade, por vezes, leva-nos a caminhos, muito tortuosos e complicados. E às vezes parece que somos felizes. Por momentos. Somos felizes por momentos. Mas não somos. Uma coisa eu vos garanto: felicidade só existe com Jesus. Que Deus vos abençoe. Graças a Deus, nós no Estudo Bíblico temos sempre assim uma novidade que vocês não estão à espera, e esta novidade foi preciosa, ainda para mais com direito a poema e tudo. Muito bom, pela graça de Deus. E nós agora vamos já de seguida ouvir o nosso irmão Alberto. E já agora vocês ouviram falar, e quem é o irmão Alberto? Alguns de vocês não sabem quem é, mas hoje vão ficar a saber quem é o irmão Alberto, que vai chegar logo à noite, pela madrugada, às 5h30 da manhã, ao aeroporto de Lisboa, e nós vamos lá dar-lhe um grande abraço, e vamos tê-lo connosco durante várias semanas, que vai ser muito bom. No domingo ele vai estar aqui a pregar a palavra de Deus, na sexta à noite vai estar aqui a falar aos jovens, no sábado vai haver reunião de casais, e ao longo destas semanas vai haver vários eventos com ele. Vamos nas nossas orações orar sempre por ele, porque naturalmente o segredo não é o irmão Alberto, o segredo é o Senhor Jesus Cristo, como nós ouvimos o nosso irmão Carlos dizer, mas vamos ouvir a intervenção dele esta noite no estudo bíblico que estamos a fazer em Colossenses, que acabamos de ler no capítulo 2. Graças a Deus por esta igreja e por cada irmão que se interessa em adorar o Senhor através das Escrituras. Louvo ao Senhor por cada um que tem esse momento
como prioridade na sua vida. Colossenses 2, no verso 18, no final, estamos estudando e falando sobre em vão inchado na sua carnal compreensão. Sabemos que os falsos mestres que influenciavam a igreja em Colossos tinham como prioridade algo muito estranho, que era a sua devoção mística, o sobrenatural. Buscaram uma experiência diferente, querendo se sentir com isso especial, alguém classificado como único e exclusivo, e querendo impor e imprimir esse tipo de espiritualidade nos outros. Pessoas assim, orgulhosas, envaidecidas por ter tido uma experiência, entre aspas, com o sobrenatural, elas contestam as Escrituras. Pessoas que procuram revelações, profecias, procuram esse tipo de experiência e quer evidenciar isso para mostrar que é melhor que o outro. Ela contesta as Escrituras, as histórias bíblicas, principalmente querendo apenas insinuar que ela contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, inspirada, singular. Vejamos que 1 Coríntios 8, no verso 1, fala que a ciência incha, mas o amor edifica. Convém observar que a verdadeira experiência espiritual com Deus, ela vai nos conduzir à humildade, ao serviço, à submissão, ao entendimento bíblico, à compreensão, tanto da grandeza de Deus, como principalmente da nossa miserabilidade, fragilidade, como somos influenciados e levados por coisas carnais e religião também. Vamos ver alguns personagens, destacando 2 ou 3, para compreendermos quando a pessoa ela é identificada com as coisas de Deus, aquilo causa um impacto muito grande em suas vidas. Jó, no capítulo 42, no versos 5 e 6, diz da experiência de Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Os olhos da fé agora poderiam compreender a grandeza de Deus. Muitas pessoas estão como essa experiência de Jó, apenas ouvindo as coisas de Deus, sem ter um entendimento, uma compreensão com os olhos da fé. Lucas capítulo 5 mostra Pedro, que foi surpreendido na praia ao encontrar com o Senhor. Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. A experiência válida com Deus mostra toda a nossa fragilidade. Somos pecador e Deus é santo. Isaías, no capítulo 6, ele fala desta mesma experiência. Capítulo 6 de Isaías, no verso 5. Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. João também viu a Cristo, o Cristo ressurreto, na ilha de Patmos, quando foi escrever Apocalipse. Caiu aos pés, como de morto, ao ver o Senhor na glória. O que causa espécie, o que me deixa estremecido, é que muitas vezes ouço e vejo pessoas falando das coisas espirituais, falando da Bíblia, com certa vulgaridade, como tratando de coisa comum, sem nenhum temor, sem nenhuma reverência, nenhuma piedade. Temor a Deus é levar as coisas de Deus a sério. Quantas pessoas, quando terminam um culto, levantam e já vão comentando sobre o almoço, já vão comentando sobre a partida de futebol que vai acontecer e vão falando de coisas corriqueiras do nosso dia a dia, sem deixar que a palavra de Deus venha trazer impacto no seu coração. O temor do Senhor. Há 116 passagens na Bíblia onde somos exortados a temer ao Senhor. Temer no sentido de respeito, de admiração, de adoração.
O Salmo 147, no verso 11, diz que o Senhor se agrada daqueles que o temem e os que esperam na sua misericórdia. Provérbios 16, no verso 6, fala muito sobre o temor do Senhor. E é pelo temor do Senhor que os homens se desviam do pecado. Somos abençoados com toda a sorte de bênçãos quando temos esse temor do Senhor, diz o Salmo 112. Salmo 145, ele cumprirá o desejo daqueles que o temem. A verdadeira piedade nunca se separa do temor a Deus. Que o Senhor sensibilize e dilate o nosso coração cada vez mais diante da sua palavra. Graças a Deus por mais esta intervenção do nosso irmão Alberto. Ele grava sempre à segunda-feira e por isso é que ele já gravou isto na segunda-feira e hoje estamos a ouvi-lo e daqui a um bocado já vamos estar com ele. Os irmãos que tiverem pensamentos, fazem favor, vamos a isso. Eu queria partilhar convosco só um pensamento que eu li numa passagem de Deuteronômio e que eu acho que se aplica àquilo que nós estamos a analisar nesta carta aos Colossenses. No livro de Deuteronômio, no capítulo 29, nós temos aqui Moisés recebendo a revelação do Senhor. O povo estava para entrar na Terra Prometida. E ao lermos este capítulo 29, em primeiro lugar, vemos Moisés falando ao povo e mostrando-lhes quem é Deus. Mostrando-lhes de facto quem é o seu Deus. O Deus daquele povo. E Moisés faz-los voltar, olharem para trás e ver a forma como tinham sido libertados do Egito, como durante 40 anos caminharam pelo deserto, mas a sua roupa nunca envelheceu, os seus sapatos nunca envelheceram, nunca passaram fome, nunca tiveram sede. Portanto, primeiro para entenderem de facto a grandeza deste Deus. O Deus que os amava, o Deus que os tinha libertado, o Deus que lhes tinha preparado esta terra onde eles iam entrar, iam habitar, mas este Deus, de tamanha grandeza, é o Deus que merece ser ouvido, ser escutado e ser valorizada a sua palavra. E ser escutada com muita atenção, porque é um Deus que merece que a sua vontade seja feita. E Moisés fala ao povo e diz o que eles deviam ser, o que eles deviam fazer na Terra Prometida quando entrassem. Uma das coisas que no final deste capítulo 29 Moisés fala e exorta para terem atenção, não adorarem à semelhança do que acontecia com outros povos, não adorarem ídolos, mas prestarem toda a adoração de facto ao Senhor, e mostrou-lhes que de facto se eles ouvissem a palavra de Deus, valorizassem esta palavra, cumprissem esta palavra, de facto eles teriam bênção, haveria bênção. Mas o contrário, o desprezar esta palavra, é evidente que traziam sobre eles o castigo. O castigo. Portanto, o Senhor revelou a Moisés, deu-lhe a sua revelação. Moisés revelou ao povo, expôs com toda a clareza. Eles não tinham
de facto, razões para falhar. Porque tudo estava claro. Estava tudo claro, toda a revelação, tudo o que eles precisavam de saber, Deus tinha revelado. Portanto, não havia razões para que, de facto, eles falhassem. E este capítulo 29 termina com estas palavras. Capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. As coisas encobertas são para o Senhor. Não temos que nos preocupar com as coisas que são encobertas. Um dia nós vamos entender todas as coisas. Mas o Senhor tem revelado e tem dado a revelação com toda a clareza de tudo aquilo que nós precisamos de saber. Em relação à nação de Israel, Deus deu toda a revelação a Moisés. Moisés revelou toda a palavra de Deus com toda a clareza. Eles não tinham razões para falhar. Da mesma forma, a igreja, o Senhor deu toda a revelação ao apóstolo Paulo, revelou-lhe toda a sua vontade, portanto, revelou-lhe tudo acerca da dispensação da graça de Deus, toda a revelação, tudo o que era necessário que a igreja soubesse, tudo o que era necessário que, de facto, a igreja conhecesse. E é sobre isto que Deus revelou que nós nos devemos ocupar. Devemos procurar entender com toda a clareza. E, de facto, o apóstolo Paulo, ele recebeu toda esta revelação e transmitiu tudo com uma clareza tremenda. Expôs toda a vontade de Deus, toda a palavra de Deus, tudo quanto é necessário para que a igreja, de facto, seja verdadeiramente a igreja do Senhor, o corpo de Cristo, como ela se deve conduzir neste mundo, o que ela deve fazer, tudo ele revelou, de facto, ao apóstolo Paulo, com toda a clareza. E é pena que alguns se ocupem de coisas que estão encobertas, dizendo que, de facto, tiveram uma visão, tiveram revelações. Quando alguém surgir dizendo que teve uma revelação, é falsa. Porque tudo o que Deus quis revelar está aqui. Não há mais nada para revelar. Não há mais nada para, de facto, revelar. Quando alguém diz que teve um sonho, que teve uma visão, não foi do Senhor com toda a certeza. Porque tudo quanto havia a revelar, o Senhor revelou, de facto, ao seu servo, ao apóstolo Paulo. E, portanto, irmãos, é de facto nestas coisas, naquilo que diz respeito à Igreja, corpo de Cristo, que diz respeito a esta dispensação da graça de Deus. Nós temos nas epístolas de Paulo tudo quanto precisamos de saber. Nós temos nas Escrituras tudo quanto precisamos saber acerca do plano da salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Não há outro caminho. Não há outra forma de o homem se poder chegar a Deus, de o homem poder se salvar, a não ser pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo quanto for além disto é falso. Portanto, toda a revelação, tudo está aqui contido nas Escrituras. E, portanto, irmãos, que de facto não demos ouvido a coisas que estão, como diz, estão encobertas, que foram reveladas. Um dia, na presença do Senhor, nós vamos conhecer todas as coisas. Mas aquilo que nós precisamos saber hoje está aqui. Não há mais revelação absolutamente nenhuma. E é por isso também que nós lemos no final do Apocalipse: se alguém tirar ou acrescentar alguma coisa àquilo que está escrito, sofrerá
as consequências. Portanto, que o Senhor nos ajude a valorizar a revelação do Senhor e não revelações, pensamentos, visões, sonhos dos homens, porque esses não estão ligados à cabeça que é o Senhor Jesus Cristo. Porque senão não diziam estes disparates, mas diziam aquilo que o Senhor tem revelado, de facto, para a sua igreja. Que o Senhor nos ajude. Outro irmão que tenha pensamentos. Boa noite, irmãos. Eu queria só partilhar convosco um pequeno pensamento, que é o seguinte, e nós temos vindo a falar acerca do versículo 18, da questão, e já vimos várias vertentes na questão de estarmos inchados, e o nosso irmão Alberto falou acerca do conhecimento. Podemos nos inchar do conhecimento de tal ordem que isso possa ofuscar aquilo que é mais importante, que é o amor que devemos revelar. E queria-vos falar um pouco acerca da vontade de Deus. E quando nós somos pequeninos, quando nós somos mais novinhos, crianças mesmo, geralmente nós andamos ao sabor dos nossos pais e confiamos plenamente neles. Se os nossos pais planeiam uma viagem, nós vamos com os nossos pais. Se eles planeiam ir jantar ao McDonald's, nós vamos jantar ao McDonald's. E confiamos de que vamos de carro, confiamos que estamos seguros, e quando somos crianças somos assim. Confiamos inteiramente nos nossos pais, porque sabemos que temos ali uma autoridade que olha por nós, que sabe o que é melhor para nós, e é assim. E de facto as crianças é algo maravilhoso quando nós olhamos para elas e vemos essa confiança. Irmãos, é isso que Deus quer de nós em relação a Deus, em relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E uma das coisas é certa, é da vontade de Deus que todos tenham conhecimento do amor que Ele tem por cada um de nós, do amor que Ele revelou, estando nós ainda perdidos e longe desta verdade, onde estávamos de costas virados para Deus. Eu acredito que, e tenho a certeza absoluta de que é impressionante nós vermos diariamente as pessoas e os governos e as nações criarem leis contra a vontade de Deus. Porque isto está no homem. Esta rebeldia contra Deus está na carne do homem. E há uma necessidade enorme, e o Senhor revela-nos a vontade dEle em dizer assim, não, eu tenho melhor para vocês, basta que vocês olhem para mim de uma maneira diferente. E essa vontade de Deus é a única que opera em nós na perfeição. Quando nós somos pequeninos, quando nós decidimos fazer alguma coisa, às vezes vamos perguntar aos nossos pais. E se um pai dá o aval e diz, olha, sim, é quase como se, isto vai sair na perfeição, meu pai disse que sim, porquê é que nós não fazemos o mesmo em relação a Deus? Porquê é que nós não nos chegamos a Deus e pensamos assim, Senhor, eu tenho este plano, tenho este projeto, olha, será que tu aprovas isto? Isto é andar na vontade de Deus. Porque é a vontade de Deus que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E é a vontade de Deus, é essa vontade de Deus que opera em nós, tanto no querer como no efetuar. Nós lemos na carta aos Filipenses, no capítulo 2 e no versículo 12, no versículo 13, a palavra de Deus diz isso, que é Deus que opera em nós, no nosso querer e no nosso efetuar. Porquê? Porque a sua vontade, ela é boa. Então, se eu pensar assim, se é a vontade de Deus que faz com que eu possa fazer as coisas certas, então eu quero saber que vontade é essa. Nós nunca podemos querer andar na vontade de Deus rejeitando a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós só conseguimos andar segundo a vontade de Deus, porquê? Porque somos filhos dele. É impressionante as mentiras que se vendem. Quando nós vemos grupos religiosos dizer que somos todos filhos de Deus, isso é uma grande mentira. Nós não somos todos filhos de Deus. Nós somos todos criaturas de Deus. Mas é só filho de Deus aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E o que é crer no Senhor Jesus Cristo? Essa é a grande vontade de Deus. Que todos cheguem a este conhecimento. A maior vontade de Deus é que, de facto, nós cheguemos que o homem chegue a esse conhecimento. De perceber o amor de Deus de tal ordem, perceber assim, então, mas
se eu sou criatura, como é que eu posso ser filho de Deus? Então como é que eu posso ser filho de Deus? Eu só posso ser filho de Deus quando eu perceber que esta vida há um sentido. Não é eu nasço, eu morro e tudo acabou. Quem pensa assim e quem acha que é assim é uma criatura de Deus. Agora, quem pensa um bocadinho diz assim, mas espera aí, eu nasço, vou andar aqui uns aninhos, 60, 70 anos, mas depois morro. Mas isto não pode ficar assim. Tem que haver um sentido. Todas as coisas têm uma ordem. Ainda agora, esta semana deu na televisão de que ou seja, o consumo do homem no planeta esgotou. Ou seja, nós agora já estamos no saldo negativo. Ou seja, todos os recursos que a natureza tem, nós já esgotamos. Mas ainda nos falta, até dezembro, ainda nos faltam uns meses. Tanta sabedoria do homem. Então, o homem é tão sábio, e como é que ficamos agora? E há muita gente que está a entrar em pânico por causa disso. Pensar assim, já esgotamos tudo, e como é que vai ser? Mas quem é filho de Deus está seguro de que Deus está a cuidar das coisas. Sabemos que pode ser, é uma realidade. Mas nós sabemos que se o mundo hoje, ou se isto colapsar agora, nós temos uma garantia, irmãos. E um filho de Deus tem a garantia de que Deus está a cuidar. Então pensar assim, eu agora vou morrer, e vou para onde? A minha alma vai para onde? Porque a alma é eterna. A alma não envelhece. Nós morremos, o nosso corpo fica aqui, mas há qualquer coisa, o nosso corpo está aqui, mas há qualquer coisa que não está nele. E o que é? É a alma, irmãos. E é preciso saber para onde é que aquela alma vai. E longe de Deus, sendo apenas criatura, essa alma vai para o inferno. Só existem 2 sítios, céu e inferno. Eu lembro-me tantas vezes, a nossa irmã Francisca, a preocupação dela era de facto com que as pessoas pudessem perceber o sentido da alma. Porque é que, e essa era a preocupação dela. Então, mas estás preparado para morrer? As pessoas preparam-se para morrer? Hoje em dia o homem não se prepara para morrer. Preparam-se para o inverno, preparam-se para o verão. Nós vemos hoje os rapazes prepararem-se para o verão, publicidade com cremes disto, ginásios dali, isto, acolá, todo mundo prepara-se para o verão. E para morrer, quem é que se prepara? Ninguém se prepara para morrer. E preparar-se para morrer é o quê? É pensar assim, eu sou pecador e eu sei que se morrer agora, como é que é a minha alma? Então eu preciso saber. E há uma solução. O Senhor Jesus Cristo é o caminho, como disse o nosso irmão Zé de Carvalho. É o caminho, não é o caminho. Quando nós acreditamos que o Senhor Jesus Cristo Deus fez-se homem, habitou entre nós, nunca pecou, e Ele foi à cruz para que os meus pecados, naquele momento, Ele sendo santo, naquele momento os meus pecados estavam ali, para que houvesse uma reconciliação entre a minha alma e Deus. Para que houvesse esta reconciliação, o Senhor Jesus Cristo teve que ir à cruz, porque tinha que haver um preço, tinha que se pagar um preço pelo pecado, e o Senhor Jesus Cristo pagou esse pecado. Se eu acreditar nesta verdade, eu passo a ser filho. É rápido. É num ápice. E então aí dá-se um crescimento enorme. Então aí nós passamos então a querer andar na vontade de Deus. É impossível eu querer andar segundo a vontade de Deus fora desta verdade. Fora desta verdade eu vou andar inchado. O mundo está inchado, irmãos. Nós vemos pessoas e vemos o planeta, até o planeta está inchado. Quantas vezes nós vemos a expressão isto está a arrebentar pelas costuras, está inchado? E nós vemos pessoas inchadas, inchadas no consumismo, inchadas na fama, inchadas de muitas maneiras. Com Cristo, nós crescemos. Nós não inchamos, irmãos. Sabendo esta verdade e conhecendo esta verdade e crendo nela verdadeiramente, não é só dizer assim, sim, é uma história. Não, é crer que esta verdade é o passaporte que nos leva à eternidade. Se nós crermos que o Senhor Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, eu passo a ser filho, assim de um momento para o outro. E as pessoas ficam assim, mas é assim tão simples? É. Deus é tão bom, porque Deus é justo. Imaginem alguém que esteja um vegetal numa cama, mas conscientemente está lúcido. Então Deus não ia fazer nada difícil para que ele ganhasse a salvação. Deus fez uma coisa simples, de na consciência plena, dizer assim, não, Senhor, eu só mexo os olhos,
ou só consigo mover o meu cérebro. Mas eu creio nesta verdade. Eu creio que o teu filho morreu pelos meus pecados. Então eu passo a ser filho. E daí, então, a minha vida é completamente transformada. Ou seja, eu passo a olhar para as coisas de Deus de uma maneira diferente. Eu passo a olhar para a palavra de Deus. O nosso irmão Zé de Carvalho disse, está tudo revelado aqui. Quando um pai diz assim, eu já ouvi muitos pais dizerem assim, mas os filhos não nascem com o livro de instruções. Mentira! Nascem com o livro de instruções, sim. Está aqui. Porque a vontade de Deus ela é boa e agradável e ela é perfeita. Então existe a vontade de Deus. Quando eu creio nesta verdade e passo a ser filho, então a vontade de Deus, ela está nestas várias áreas. Ela está na igreja. É da vontade de Deus. E nós vimos ainda agora no início, nosso irmão Carlos disse, é da vontade de Deus que nós nos possamos reunir como igreja. É da vontade de Deus que eu possa manejar bem a palavra de Deus. É da vontade de Deus que eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. É da vontade de Deus que eu faça o quê? Que eu eduque os meus filhos nos caminhos de Deus. Todas estas áreas, o apóstolo Paulo dizia assim, é bom que vocês permaneçam como eu, para que a nossa energia esteja toda focalizada na obra de Deus, ou seja, não se casasse nesse sentido. Porquê? Porque ele sabia que a área do casamento existem várias coisas que estão anexadas e a que eu tenho que estar atento. Porquê? Porque existe uma vontade de Deus. Para tudo existe uma vontade de Deus. E é tão bom quando nós pegamos e dizemos assim, eu pensar assim, quem é criatura pensa assim, eu ouvi um indivíduo defender esta teoria acerca dos filhos ou acerca do trabalho. Mas daqui a uns meses nós vamos ouvir outro indivíduo que diz, aquilo que o doutor não sei das quantas disse, é tudo mentira. Esta agora é que é a verdade. E nós ficamos à toa. Acreditamos nos, mas passado daqui a uns meses ou um ano, já não é esta verdade, isto já não passa a ser verdade, o que passa a ser verdade. Mas a palavra de Deus permanece. E eu, sendo filho de Deus, eu creio nesta verdade, porque ela permanece de eternidade em eternidade. A Bíblia diz que tudo pode mudar, mas a palavra de Deus não. E é tão bom eu ter esta certeza. Mas eu só tenho esta certeza quando eu acredito nisto de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Mas para isso eu preciso me tornar filho. E tornar-me filho é isto. É simples, não é difícil. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E se existe aqui alguém que tem algumas dúvidas em relação a isso, que se possa pegar a esta verdade. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Pronto, e então eu tomei aqui o resto da palavra. Vamos então terminar. E é bom estarmos de volta da palavra de Deus. Não há nada melhor. Porquê? Porque ela é verdade. Não existe... Como não é bom nós levarmos tempo de volta de uma coisa que não seja verdade. E isso é muito mau. Isso é perder tempo. E a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo. E remir o tempo é estarmos de volta da palavra de Deus. Que o Senhor nos ajude. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos terminar com a oração. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos Te dar graças mais uma vez pela Tua palavra, Senhor. E porque ela é verdade, Senhor. E nós Te agradecemos acima de tudo, Senhor, porque é da Tua vontade que nós possamos conhecê-la segundo a revelação do mistério, Senhor. E esta é a verdade que Tu nos dás para os dias de hoje, para a Igreja, Senhor, Corpo de Cristo. Esta verdade que tem tanto tesouro, Senhor. Tu nos dizes que as profundezas, Senhor, vão revelando o tesouro que Tu tens para nós. E as profundezas é nós, de facto, na nossa insignificância, Pai, podermos estudá-la. Mas segundo a Tua vontade e segundo o Espírito, Senhor, que opera em nós, Pai. Nós mais uma vez Te agradecemos pelo estudo da Tua palavra, Te agradecemos também, Senhor, pelas várias situações postas aqui, mas Te pedindo em especial, Senhor, também possas cuidar e guardar o nosso irmão Alberto, que vem a caminho, que o possas trazer em bem, Senhor. E mais uma vez Te agradecemos, Senhor, por cada filho Teu aqui presente, Senhor. Queremos Te agradecer pela Márcia e pelo Mateus aqui, Senhor. Obrigado por eles, Senhor, que Tu possas cuidar deles, dar-lhes força, dar-lhes ânimo, Senhor. Mas acima de tudo, Senhor, que eles Te procurem segundo a sinceridade dos seus corações. Tudo isto Te pedimos e Te agradecemos no nome do Teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado, irmãos.